Queridos, hoje nós vamos finalizar essa série de estudos, 4 ou 5 estudos. Nós vimos no decorrer desses dias, desde janeiro, a respeito de Satanás, diversas nuances sobre a existência de Satanás. Nós vimos que ele foi criado por Deus, que rebelou-se contra o Senhor, precipitado na terra. Vimos ainda que ele não é o imperador do inferno, ele não é o rei do inferno. Na verdade, será a sua futura residência, lugar de sofrimento. Ele também não terá autoridade ali, mas estará naquele lugar para sofrer. Vimos, entre outras situações, que é necessário estarmos atentos à ação do maligno. E nós, amados, se observarmos aquilo que a palavra diz, as orientações da palavra, certamente teremos uma vida melhor sobre a face da terra, porque teremos condições de superar todas essas adversidades, todas essas situações complicadas que o maligno faz questão de colocar diante de nós e muitas vezes nos afligir ou nos oprimir com essas situações. Amém? Espero eu que a palavra tenha sido útil para vocês aqui e para aqueles amados que nos acompanham pela internet. Que esta palavra seja de despertamento e que nós possamos entender a gravidade do maligno. Amém, queridos? E hoje vamos falar a respeito da derrota e a condenação de Satanás. Irmãos, é sabido que o maligno é poderoso. Nós temos certeza absoluta disto, pois a palavra do Senhor expõe essa realidade. A palavra de Deus diz que Satanás é um inimigo poderoso, forte, que ele age de muitas formas. Muitas vezes apresenta-se como anjo de luz, ou seja, que faz grandes sinais para enganar as pessoas e tem enganado as pessoas de uma forma assustadora. Sabemos ainda que ele age através dos seus cavalos, dos seus servos, dos falsos profetas que são levantados, através das congregações que ele tem levantado em nome de Deus. Mas o Senhor Deus não é o centro dessas congregações. E na verdade são antros de engano, onde as pessoas vão em busca de diversas situações, diversos objetivos, mas não encontram Deus, até porque não buscam Deus. E é preciso estarmos atentos a todas estas situações, porque diz um ditado popular, que nem tudo que reluz é ouro. E isso é uma grande verdade. Em relação a essa questão espiritual, é uma verdade profunda. Haja vista que, diz a Bíblia, que o inimigo apresenta-se de uma forma tão perfeita, mas tão forte, uma situação tão grande, que se as pessoas não conhecerem a palavra do Senhor, serão enganados. E muitos que conhecem a palavra do Eterno, deixam-se enganar, porque não querem servir ao Deus da palavra. No entanto, sabemos que ele é o inimigo derrotado. Olha que bênção! É o inimigo derrotado. Está chegando o tempo de uma existência na condenação eterna. Mas enquanto o dia da condenação não chega, ele levanta-se contra a humanidade. É o inimigo declarado da humanidade. É uma obra, irmãos, forte, que iniciou junto com o homem. Assim que Deus criou o homem, Satanás não perdeu tempo. E logo ele investiu contra o primeiro casal e obteve êxito. E vemos a desgraça que esta vitória que ele alcançou trouxe sobre a humanidade. E hoje nós temos visto que Satanás está aí para tentar, como ele fez com Eva, nos enganar, para afastar-nos da presença do Todo-Poderoso. E no decorrer da história, do longo da história, ele tem conseguido êxito nessa jornada. Mas temos convicção plena, porque a palavra nos afirma
que é o inimigo derrotado. Você não pode temer a Satanás. Você não pode ter medo do inimigo, porque ele é derrotado, irmãos. Ele é derrotado. Sabemos que, mesmo possuidor de grande poder, mas as suas ações, a sua influência é limitada pelo poder, pela soberania de Deus. E o destino está selado. Eis a fúria do maligno. Ele sabe que o seu destino está selado e ele tem convicção plena que não é um bom destino, mas uma eternidade separada de Deus. De Deus ele já está separado, mas totalmente separado, onde há de sofrer com todos aqueles que desobedecem ao Senhor. E nessa palavra de hoje, eu quero, junto com os irmãos, examinar como Satanás, esse inimigo derrotado, como ele age ainda no presente, até a volta de Cristo. É o seu tempo, a sua janela de ação, do Éden até a volta de Cristo Jesus. Em relação à humanidade, nós precisamos estar atentos a esta realidade. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler apenas o versículo 10. Apocalipse capítulo 20. Apenas o versículo 10. Ouça com atenção o que diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, esta é a realidade que o maligno contempla diante dos seus olhos. É que o aguarda num futuro não muito distante. Ele sabe que a sua condenação será efetivada logo, logo. Mas ele não perde tempo, irmãos. Ele não perde tempo. Na verdade, o maligno nunca perde tempo como nós perdemos. Nós temos uma dificuldade muito grande em servir ao Senhor, em fazer aquilo que Deus propõe em nossos corações, o propósito das nossas vidas. Mas o inimigo, ele conhece Deus. Ele sabe das maravilhas que o Deus Todo-Poderoso tem reservado para aqueles que são fiéis. E desde o princípio, desde os tempos eternos, nós temos visto que a ação do maligno não é boa, e assim será até os últimos dias. Ele iniciou a sua jornada com aquela rebelião no céu, onde 1/3 dos anjos o seguiu, e foram todos expulsos. Na terra, vemos que ele agiu de forma intensa, poderosa contra Adão e Eva. Eis a queda do homem. Suas grandes vitórias. Primeiro ele convenceu anjos, depois convenceu o homem, mas tentou convencer Jesus e não obteve êxito. Eis aí o início da sua derrota. Eis aí Satanás, aquele que é condenado, derrotado na cruz por Cristo Jesus. Oh, glórias! Satanás, amados, não conseguiu êxito, fracassou em relação a Cristo Jesus, e aguarda a condenação final, e nós precisamos estar atentos, porque enquanto essa condenação não vier à existência, ele está presente, ele age contra a vida das pessoas. E nós não podemos ser crianças inocentes espiritualmente falando. Haja vista que quando você olha para a igreja, e quando você não sente desejo de servir a Cristo Jesus, isto não é natural ao servo de Deus, mas é o inimigo que com certeza tem levantado contra a tua vida para agir contra a tua existência. Mas a palavra de Deus, irmãos, afirma que Satanás é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado pela obra redentora de Cristo Jesus. Tudo isso, queridos, é a manifestação do amor do Senhor para com as nossas vidas. Nós vemos que o Senhor nos amou de uma forma tão intensa, tão poderosa, a ponto de
Cristo Jesus vir como homem, sofrer como homem, pregado numa cruz, ali assassinado, mas ressurgiu e colocou uma pedra sobre o império satânico. Eis aí o inimigo derrotado, mas, como eu disse anteriormente, enquanto ele tem esse tempo, essa janela aberta, ele está agindo sem parar, incansavelmente, para separar o homem da presença do Senhor. Chamo a atenção dos irmãos para Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ouça o que diz a palavra. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despindo os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, glórias! Aqui está, irmãos, o relato da grande vitória do nosso Senhor Jesus sobre Satanás. Aqui está, irmãos, a vitória daquele que veio para derrotar a obra, para destruir a obra do inimigo. E ele cumpriu de uma forma poderosa aquilo que Deus havia proposto, e Jesus é vencedor. Ele é vencedor. Na cruz, irmãos, com certeza foi o momento definitivo da derrota do inimigo. Mas ele não ficou parado esperando, olha, não tem mais jeito para mim. Ele sabia que estava condenado. Satanás, desde que foi expulso do céu, tinha plena consciência que seu estado, entre aspas, era terminal. Não havia como ele buscar de Deus uma restauração, uma segunda oportunidade. Não havia, não há e não haverá essa possibilidade. Mas ele não parou. Ele tentou contra Jesus. Ele tentou contra o homem. Ele tenta contra nós, porque é um inimigo derrotado, mas poderoso. E enquanto houver tempo, certamente ele há de levantar-se contra aqueles que amam a Cristo Jesus. No entanto, quando nós observamos a palavra, nós vemos que Cristo Jesus triunfou gloriosamente na cruz contra Satanás e contra a sua obra. Vemos que ele pagou pelos nossos pecados. Se hoje você tem a libertação dos teus pecados, isso não é gratuito. Não, foi o sangue de Cristo Jesus derramado sobre a cruz. Às vezes, as pessoas falam, a salvação é 0,800, é gratuita. Não, não é, irmãos. Custou um preço. Só que quem pagou o preço não fui eu, foi o meu amado Jesus. No entanto, ele exige de cada um de nós um proceder que seja segundo a sua vontade. E é meu dever, eis o preço que eu preciso pagar. Portanto, ela não é gratuita. Jesus pagou e eu preciso também pagar o preço de viver a fidelidade, de viver a verdade de Cristo Jesus. Vimos ainda que em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Cristo despojou, despiu os poderes das trevas. Ele quebrou a força do inimigo. Ele quebrou a força. Ele expôs, irmãos, a inutilidade das forças demoníacas e proclamou a vitória. Eis o nosso amado Jesus, o nosso Redentor. É o Cristo que liberta os cativos. Sabemos que a morte e a ressurreição, elas libertaram aqueles que estavam com medo da morte e liberta-nos do medo da morte. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a morte e temos medo dela. Mas entenda, o Senhor Jesus já nos libertou e o que nos aguarda com certeza é uma ressurreição maravilhosa, magnífica, para estarmos definitivamente com Ele ali na glória. E certamente o inimigo há de acusá-lo. Sim, o inimigo não está parado. Às vezes nós estamos parados, só esperando
as acusações do maligno. No entanto, amados, nós precisamos entender que fomos justificados em Cristo Jesus. Nós não temos mais sobre nós, de forma alguma, esta culpa, pois Cristo Jesus a levou sobre si. Sabemos ainda, e nós não podemos perder de vista, que estamos no meio de uma batalha espiritual. É uma batalha contínua. O nosso inimigo, ele deseja vencê-lo. Firma-te em Cristo Jesus. Firma-te, porque o Senhor nos dá a vitória. E além da vitória, Ele nos dá autoridade para que possamos também vencer o maligno, tal qual Jesus venceu. Em Cristo Jesus, somos mais que vitoriosos. Em Cristo Jesus, temos a autoridade para repreender toda a ação do maligno, para mover, glórias, contra todo principado, todo espírito maligno. Em nome de Jesus, nós temos essa autoridade. No entanto, amados, nós não podemos perder de vista que a atuação de Satanás no dia a dia era uma verdade. Satanás não está morto, vale ressaltar mais uma vez. Satanás não está morto, está atuante. Satanás está presente. Satanás está aí. Ele quer agir contra a tua vida. Ele tem uma atuação poderosa no dia a dia. Nós não podemos subestimar. Quando eu falo que Satanás é poderoso, que Satanás tem poder, tem isso, aquilo, outro, às vezes parece que nós não cremos naquilo que a Bíblia diz. Mas é exatamente o contrário, irmãos. Eu estou afirmando para vocês aquilo que a Bíblia diz. E o Senhor lhe recomenda-nos uma vigilância, uma atenção especial em relação ao inimigo de nossas almas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. No nosso primeiro tópico, nós vimos que a derrota de Satanás é uma realidade através da obra redentora de Cristo Jesus. No entanto, mesmo derrotado, ele está atuante. Esse é o tópico 2, a atuação de Satanás no cotidiano. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes, atentos e vigilantes, ligados e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Queridos, esse texto, ele afirma de forma clara que o nosso inimigo é forte, é presente, e necessário é que tenhamos consciência dessa realidade. Nós não podemos viver como se estivéssemos no conto de fada, ou numa ficção, ou qualquer coisa desse tipo. Irmãos, a batalha é real, a batalha é verdadeira. O interessante desse versículo é que ele anda em derredor. Derredor, irmãos, é próximo. O diabo está próximo. Ah, mas pastor, nunca vi o diabo. Onde é que está o diabo? Eu olho aqui, não vejo o diabo. Você não verá. Da mesma forma que você não verá Deus, não verá os anjos. Mas você verá a ação dele, a influência dele, o poder manifesto dele. E é esta recomendação que Pedro faz a cada um de nós. Embora derrotado espiritualmente, Satanás, irmãos, ele opera neste mundo. Ele opera nesse mundo. Ele opera através do engano, através das tentações e tantas outras formas. Tantas outras formas. Ele é o causador de muitos sofrimentos sobre a humanidade. Muitos sofrimentos. A humanidade
sofre, a humanidade passa, enfrenta em decorrência da ação do maligno. Nem todas. O Senhor também pesa a mão sobre a humanidade, com certeza. Mas situações complicadas certamente são geradas, muitas delas são geradas pelo inimigo de nossas vidas. Mas como é que Satanás age nesses últimos tempos? Como é que ele age no dia a dia? Como é que ele age diante de você? Como é que ele age diante do povo? Veja, ele age através do engano, irmãos, do engano e da distorção da verdade. Talvez seja a maior, quem sabe a principal arma do maligno, o engano e a distorção da palavra. O engano leva as pessoas a afastarem de Todo-Poderoso, porque ele torce a palavra de Deus. Ele torce a palavra. Ele leva as pessoas ao erro, ao engano. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos, e não há como falar do ataque atual do maligno sem fazermos essa citação. Quando você olha, irmãos, para essas igrejas atuais, nas quais Cristo Jesus não é pregado, não é ensinado, santidade não é exigida, a palavra de Deus não é o principal, mas que vivem no mundo encantado, sei lá de quê, em busca da prosperidade, do desejo de satisfazer o seu coração, em alcançar o êxito sobre a face da terra, acima de todas as coisas. Eis aí a ação de engano, é a distorção da palavra, é o maligno agindo de forma poderosa. Não deixe se enganar. Ah, mas pastor, são tantos milagres, são tantas coisas magníficas que acontecem. Veja os testemunhos. Ah, porque eu dei R$50 e Deus me deu 50 mil. Ah, porque eu dei R$10 e tinha uma conta devedora, conta negativa, e eu cheguei no banco, eis que tinha R$100 mil depositado na minha conta, e coisas desse tipo. Ah, porque eu era cego e agora vejo, porque eu tinha isso e agora não tenho, enfim, e essas coisas todas. Amados, há uma expressão popular que diz, café pequeno. Isso é café pequeno para Satanás. Ele pode fazer muito mais do que isso. É só você ler a Bíblia e veja a ação magnífica do inimigo de nossas almas. Ele tem poder para enganar, para distorcer a verdade, e tem levado milhares, milhões ao engano, seja nessas igrejas loucas dos últimos tempos, ou nas muitas religiões, nas diversas matizes religiosas que existem, nas quais Cristo Jesus não é o centro. No entanto, consegue ajuntar centenas de milhares, milhões de pessoas. É preciso cuidado muito grande. Existe ainda outra forma de ação, acusação e condenação. Satanás está sempre acusando os crentes, acusando os servos de Deus, lançando sobre eles a culpa, fazendo-os voltar atrás, em decorrência de um passado que o Senhor já apagou. E Satanás sempre aponta, você fez isso, no verão passado eu sei o que você fez, ou eu sei o que você fez no verão passado. É o nome de um filme, mas é uma realidade que Satanás sempre age. Ele quer trazer o passado para você, e isso é muito perigoso. Não aceite as acusações, não aceite a condenação do inimigo, porque o objetivo dele é encher o teu coração de culpa e afastá-lo da presença de Deus. Ainda as tentações e armadilhas. Quantas tentações você sofre no decorrer do dia? Mas quantas armadilhas o maligno tem colocado na tua jornada, no teu caminho? Coisas pequenas que sabe que pode levá-lo a mentir, a pensar coisas ruins, a julgar, a agir de uma forma que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Tudo isso são armadilhas e não vem de Deus. O Senhor não leva ninguém a pecar, mas vem com certeza do maligno. E nós temos convicção que o nosso inimigo, ele opera através da opressão e faz as pessoas resistir ao Evangelho. Eis a dureza do coração
que é patrocinada pelo inimigo na vida das pessoas. Nós temos que entender, irmãos, que é sujeitando a Deus, que vamos receber a força para resistirmos ao diabo. Amém? É uma vida de obediência àquilo que Deus quer. Necessário ainda nos revestirmos da armadura de Deus. Como eu falei no estudo anterior, não é dizendo, eu tomo o capacete da salvação. Não, mas é enchendo a tua mente com palavras de salvação, conhecimento de Deus. A armadura, irmãos, não é dizer, eu tomo agora o capacete, o escudo, apenas citar partes, mas a armadura do Senhor é para que seja vivenciada, porque cada parte tem uma significação na vida dos servos de Deus. E claro, a vigilância. A palavra já chama-nos a atenção, sejam sóbrios e vigilantes. É vigiar todas as situações, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala, onde você está, vai por aí. É necessária uma vigilância constante, além da oração. Orar sem cessar. Orando em casa, orando dirigindo, orando de bicicleta, orando pelas ruas, orando trabalhando, orando enquanto espera o cliente chegar, orando quando o cliente foi embora, orando a B, C, D, F, G, H, posições e lugares. É assim, irmãos, a vida nossa é e deve ser conectada continuamente a Deus. E isso faz-se através da oração. Amém? 3. A vitória final sobre Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ouça mais uma vez o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Essas são palavras de Cristo Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São duas palavras, dois textos, entre outros tantos, mas que mostram-nos de forma clara a vitória final sobre Satanás. Esses textos mostram-nos que o diabo será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno. E mais uma vez, irmãos, quebrando aquela tradição em que as pessoas creem, porque o diabo mora no inferno, eu também cria desta forma. O diabo mora no inferno. O diabo é o imperador, é o rei do inferno. Não, amados. O inferno é um local de condenação e castigo eterno, não apenas para o diabo, para os demônios e todos aqueles que viveram e vivem em desobediência. Para todos esses. Eis aí, amados, um lugar onde hão de sofrer eternamente. Tem uma falsa profeta, uma pastora mentirosa, que ela está sempre na internet. Ela diz que já foi no inferno centenas de vezes. Esqueci o nome daquela pobre coitada. Ela diz, já foi no inferno. E no inferno eu vi fulano de tal. No inferno eu vi o capeta com um tridente espetando as pessoas. Eu vi isso, eu vi aquilo. E tem muitos crentes que dizem, glórias a Deus, aleluias, glórias. É mentira, irmãos. É mentira do diabo. Primeiro que, se aquela mulher tivesse apenas, não ido, mas apenas sonhado com o inferno, uma visão do inferno, de fato, ela não conseguiria jamais ter paz na sua vida. Porque o lugar é impossível que seja descrito. É um lugar de tormento, de terror. E certamente não terá Satanás espetando ninguém, porque ele também estará sofrendo, tal qual os seus amiguinhos, seus subordinados demônios e os seus servidores, aqueles que não obedeceram ao Senhor, os homens.
que viveram em pecado e morreram em pecado. Esta é a verdade do inferno. Não te deixes enganar por aqueles que dizem, o inferno é isso, o inferno é aquilo. Não, o inferno é um lugar de sofrimento, reservado, como diz a palavra, para o diabo e os seus seguidores. Fique atento com relação a isso. Queridos, embora o maligno ainda atue neste mundo, mas o seu destino já foi selado. Aleluias! Oh, glórias! O seu destino está selado. Aleluias! A palavra diz ainda, irmãos, que Deus julgará definitivamente Satanás, os demônios e aqueles que viveram em desobediência. Nós precisamos estar atentos a esta verdade, atentos a esta realidade. Esta é a grande verdade com relação ao nosso inimigo. Ele é derrotado, está aguardando o momento de cumprir definitivamente a sua pena para todo sempre no inferno, lugar de sofrimento. A palavra diz que a derrota de Satanás é completa, Ele há de sofrer o juízo exercido que o Senhor há de exercer sobre ele com toda força, com todo rigor, com toda justiça. O nosso Senhor Jesus, este há de julgar ao maligno e a todos aqueles que vivem em desobediência. Quando Cristo Jesus voltar, será o fim de todas as coisas, e o mal há de cessar, porque vamos para a glória, para usufruirmos apenas aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós precisamos entender essa verdade e nos deixar guiar pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele é maravilhoso. A palavra diz, irmãos, que o julgamento final de Satanás e de seus seguidores se aproxima. E nós precisamos estar atentos, porque sabemos que a morte sela o destino do ser humano. A morte sela o destino. E depois vem apenas o castigo do Senhor. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de vivermos a verdade do Todo-Poderoso. Amém? Mas, só para que fique bem nítido, bem claro, quando Satanás for lançado no inferno, ele não será o rei do inferno. Ele não será o imperador do inferno. Mas ele estará naquele lugar para cumprir a sentença que está imposta a ele. Ele há de sofrer ali para todo o sempre, como os demais que estarão com ele. Amém, queridos? A justiça do Senhor, queridos, ela é real, ela é verdadeira. E nós não podemos de forma alguma subestimar quem é Deus. O que nós temos visto nesses últimos tempos, um agrupamento, um ajuntamento, sei lá, coisa desse tipo, de pessoas que se acham no direito de agir segundo o seu próprio entendimento. Elas se acham, eu posso fazer dessa forma, eu posso agir assim. E elas estão sendo, na verdade, enganadas pelo maligno. Porque o Senhor determinou para cada um de nós como devemos proceder. E não há nada que mude o decreto do Senhor sobre as nossas vidas e ou para as nossas vidas. Se o Senhor exige de cada um de nós a santidade, vivamos a santidade. Se o Senhor diz que é bom que estejamos congregados, estejamos congregados. Que conheçamos a palavra, vamos procurar conhecer a palavra. Que é necessária uma vida de oração, ore sem cessar. Ide e pregai, pregue. Faça aquilo que Deus determinou, porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. No entanto, o nosso inimigo leva muitos a acharem, a concluírem que não é bem dessa forma, que não é desse jeito, enfim. Estão sendo enganados pelo maligno. E esses que são enganados pelo maligno não serão justificados diante de Deus. Eles vão chegar diante do Senhor. Isso aqui é um caso bem hipotético, porque eu tenho plena consciência que a partir do momento que a pessoa morre, que ela tem seus olhos espirituais abertos,
Não há nem como questionar diante do Senhor: ah, Deus, olha, eu não sabia. Não. A justiça do Senhor há de traspassar a pessoa de uma forma tão intensa, tão grande, que ela terá plena convicção que é digna do sofrimento, porque não viveu a vontade do Senhor. Isso é sério. Nós precisamos estar atentos a isso. Muito atentos. Amém? Portanto, que estejamos sempre prontos para servir ao Senhor, firmados numa fé verdadeira, observando a palavra do Todo-Poderoso. Que tenhamos as armas espirituais, o poder que o Senhor nos concede aos fiéis, para marcharmos contra as hostes das trevas. E ainda, que sejamos pessoas que reconheçam a graça, o amor do Senhor, e que tenhamos prazer em pregar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, está escrito: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém, irmãos? E a minha oração, queridos, é que esta palavra desperte o povo de Deus, para que tenham consciência da necessidade de uma vida plena com o nosso amado Jesus. Que você viva a plenitude da presença do Senhor no seu dia a dia. Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, pelos teus ensinamentos, pela revelação com relação ao nosso inimigo. Muito obrigado por nos ensinar, Senhor, por nos dar um entendimento para compreendermos a força do inimigo, o poder do inimigo, mas que nós estamos guardados e protegidos por Ti, debaixo do sangue de Cristo Jesus, libertos, restaurados, e que assim, Senhor, temos poder e autoridade para enfrentarmos o nosso inimigo e pisarmos sobre ele. Senhor, abençoe teu povo, levanta teu povo, desperta teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essa grande verdade que o Senhor tem nos revelado. Mensagem 1369.